Fala, nação! Saudações, nação! Vamos embora reagir aqui um vídeo bastante importante que o Mauro César disse o real motivo porque o Vitor Pereira saiu do Corinthians e acabou acertando com o Flamengo, né? Então o Mauro César acabou explanando a realidade dessa negociação, né? A saída do Vitor Pereira e depois o Flamengo foi atrás dele, né? Então vamos embora aqui reagir aqui o real motivo porque o Vitor Pereira deixou o Corinthians, né? E agora é do Flamengo. É isso aí, tamo junto. Mas antes disso, né? Já vai deixando seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. E eu quero dar créditos, né? Ao canal Jovem Pan Esporte. Vou deixar o link na descrição como créditos. É isso aí, tamo junto e vambora pro vídeo aí. Deixa o like. Ilho Monteiro Alves concedeu entrevista coletiva um dia após o Flamengo anunciar oficialmente o técnico Vitor Pereira. Vamos acompanhar a coletiva do técnico, aliás, o técnico Vitor Pereira foi para o Flamengo, ex-Corinthians. Agora, as declarações do presidente do timão, do Ilho Monteiro Alves. Um cara que passou, outro dia até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora o cara que, eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós e o Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. Então acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso. Bom, sobre conversar com o Vitor, não conversei, não converso mais, acho que não tenho nada para falar com ele. E em relação ao Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo viu um profissional que o Corinthians e eu, profissional, anunciaram que não continuaria, né, que não teria continuidade no trabalho, que o contrato se encerra agora, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso. O Flamengo não tem nada a ver com a história, entendo assim. E simplesmente é o que eu coloquei. Um profissional, uma pessoa que mentiu e tocou a vida dele. O Flamengo foi e contratou. Ou não contratou, não sei. Se já assinou, se não assinou, não cabe mais ao Corinthians e a mim falar sobre isso, né? Tem que pensar no clube, um clube desse tamanho, e a gente tem muita coisa boa sendo feita e muitas outras a fazer nesse último ano de mandato. Tá aí, caráter a gente não comanda, declaração do presidente do Corinthians, do Ilho Monteiro Alves. O assunto tá quente, por isso essa pausa no tema Copa do Mundo. Estamos voltando também pela Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Agora sim, também para a Rádio Jovem Pan, do Ilho Monteiro Alves se manifestando, concedendo entrevista coletiva um dia após Vitor Pereira ter sido anunciado oficialmente pelo Flamengo. E aí, Mauro César Pereira, o que você achou das declarações do presidente do Corinthians sobre o Vitor Pereira? Não, sei lá, problema deles, né? Não tem muito o que falar, não. Falar o que disso? O que eu não entendo é o seguinte, eu compreendo o incômodo corintiano com a forma como o Vitor Pereira fez tudo isso. Ele sai do clube, aí alega que é um problema de saúde na família, mas, na verdade, o site Meu Timão publicou há muito tempo, bem antes de Vitor Pereira e o Flamengo se aproximarem, que a saída do técnico não era só por isso, era por questões técnicas. Ou seja, ele queria contratações, jogadores, um perfil de elenco que o Corinthians não poderia lhe oferecer. Isso é informação do site Meu Timão, que cobre muito bem o dia a dia do Corinthians. Tudo indica que essa informação estava corretíssima, né? Porque por que ele vai para o Flamengo? Porque o Flamengo hoje tem condições de oferecer ao técnico, Vitor Pereira, ou qualquer um outro, mais do que o Corinthians pode oferecer. Agora, por que o Flamengo pode oferecer mais do que o Corinthians? O Flamengo é maior que o Corinthians? Não, são dois grandes clubes. Eles se equivalem. Tem grandes torcidas. O Flamengo tem mais torcida. O Corinthians também é enorme, está no principal mercado do Brasil. Por conta da gestão de dirigentes do Corinthians, que criaram uma dívida muito grande, tem a dívida do estádio, então o Corinthians não consegue hoje competir com o Flamengo no mercado por conta da gestão, por conta dos dirigentes. E a posição errada, certa, questionável, condenável ou não do Vitor Pereira, ela é reflexo desse contexto no qual o Corinthians se enfriou. E me chama a atenção como pouco se cobra boa gestão no Corinthians. Devem cobrar sim do Vitor Pereira, devem questionar o Vitor Pereira, também acho que ele não agiu corretamente.
Mas essa vitimização é uma grande cortina de fumaça que esconde o quê? A realidade que está ali, bem clara para todo mundo. Hoje, os dois clubes de maior torcida do Brasil estão em patamares diferentes do mercado, porque um se estruturou para poder contratar jogadores bons e técnicos caros. O outro não tem essa mesma condição. Ainda assim, insiste em fazê-lo. Aí você olha o balanço do final do ano, é sempre um problema, é sempre uma dívida crescente, uma dívida elevada. A história do estádio, empurra o pagamento do estádio para o futuro. E isso vem de quanto tempo? E o mesmo grupo político manda no Corinthians e se reelege, trocando a dança das cadeiras ali entre os dirigentes há um bom tempo. Então, acho que existe uma questão que deveria ser olhada com mais carinho pelo torcedor corintiano. Não adianta ficar só praguejando contra o técnico português, por mais motivos que tenham. Deveriam botar uma lupa e olhar para o problema do clube com um pouquinho mais de profundidade. Porque isso que está acontecendo é reflexo da realidade do Corinthians hoje. Não tem condições de competir com o Flamengo no mercado. E está na cara que a informação do site Meu Estimão estava certa. Agora, errou o Vitor Pereira? Claro, ele fez da maneira errada. Ele deveria ter dito a verdade. Eu estou saindo porque aqui eu não consigo mais acrescentar nada. Porque eu precisaria de um grupo de jogadores que o Corinthians não pode me oferecer. Seria indelicado? Talvez. Mas seria pelo menos algo que eu deixaria livre das críticas que ele está recebendo merecidamente. Ele merece ser criticado. Agora, eu acho também que tem muito apequenamento de parte dos jornalistas corintianos e imprensa e torcida do Corinthians. Gente, é só um técnico. Ganhou o quê no Corinthians? Não ganhou nada. Segue a vida e ele que vai trabalhar em outro lugar. No caso, no Flamengo, poderia ser no Fluminense, no Internacional, no Palmeiras, não importa. Segue a vida dele. Eu acho que tem que ter um pouco de altivez aí também, né? Vamos lá, é o Corinthians, vamos em frente e um abraço. Vai para lá, vai para onde ele quiser. Não é a primeira vez na história do futebol que alguém sai de um clube grande para outro. Às vezes até de um rival para outro. De um rival direto, já aconteceu no Brasil e em outros países. Bom, e eu tenho aqui também, pilhado, a declaração do Duílio. Ele falou isso aqui também sobre o Vitor Pereira. Abre aspas. Fizemos todos os esforços para que ele ficasse. Oferecemos um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Deixamos claro que tinha carta branca para trabalhar. Em 2022, trouxemos os reforços que ele quis. Rafael, Fausto, Yuri Alberto, Maicon, Júnior Moraes. E que nesse ano o time ia se reforçar. Todas as condições foram oferecidas, fecha aspas. Então tá aí, o Duílio disse isso também sobre o Vitor Pereira, que todas as condições foram oferecidas. Pilhado. Pedro, tem essa situação, né, da diretoria, ela esconder muitos problemas, jogando pro lado do torcedor, jogando pro lado do treinador, jogando pro lado do jogador. Muitas vezes dirigente, eles fogem dos assuntos que importam e se aproveitam de situações fora de campo para jogar a culpa para jogador e treinador. Mas eu acho realmente, não tem como, né? O Mauro falou tudo. O Vitor Pereira, ele não deveria ter usado a situação da sogra, não deveria ter falado de problema de saúde, se isso não era verdade. Porque aí realmente fica muito feio. Porque a gente lembra da coletiva que o Duílio deu há 2 ou 3 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, que, né, se organizou toda uma coletiva, a gente estava até no Canelada, ao vivo, a gente achou que iam anunciar que ele sairia do clube, e aí o Duílio disse, não vamos definir a saída do Vitor Pereira até o fim do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Pereira mantendo sempre aquela justificativa. Tenho problemas de família, problemas de saúde, minha sogra está doente. É claro que o torcedor corintiano, ele vai se sentir traído e com toda a razão. Porque se o Vitor Pereira fala a verdade, não para a torcida, mas para a diretoria, como disse o Mauro, era só ele falar, aqui eu não estou conseguindo implantar meu trabalho, aqui eu não estou achando certo o que eu estou vendo aqui nos bastidores, muitas dívidas, o que for. Não sei por que ele não ficou no Corinthians. Até porque, né, o Mauro chamou a atenção que a situação do Flamengo é muito melhor que a do Corinthians. Mas o Corinthians, muitas vezes, ele gasta o que ele não pode. Né? Ele gasta. Foi o que o Pedro falou aí. O Duílio disse, eu contratei os reforços que ele pediu. Agora, também não sabe se incomoda ao treinador a situação do clube, se o clube está devendo, o que ele percebe ali nos bastidores, na diretoria.
a relação da diretoria com torcida. A gente não sabe o motivo. Agora, que ele fosse franco com a diretoria corintiana, porque ficou muito feio. Aí a gente fica vendo aí memes na internet, né? Agora o novo meme é uma senhora dançando e dizem que é a sogra do Vitor Pereira, que está recuperada, que já está bem. E ele vai ser, sim, motivo de muitas críticas. Eu acho que o torcedor, ele tem a razão dele para ficar revoltado com a forma como o Vitor Pereira saiu. Até porque tem uma certa rivalidade entre Corinthians e Flamengo. Os dois disputaram agora uma final de Copa do Brasil. São as duas maiores torcidas do Brasil e a gente sabe que fica aquela disputa de qual é a torcida mais fanática, qual faz mais a diferença. Tem uma certa rivalidade. Claro que não é igual Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, mas tem uma rivalidade entre Flamengo e Corinthians. E aí, claro, a torcida do Flamengo provoca de um lado e gera uma revolta ainda maior corintiana. Eu concordo com o Mauro. O corintiano tem toda a razão para estar atacando o Vitor Pereira, porque ele não foi franco, ele não foi sincero e, diga-se de passagem, não acho que ele fez um trabalho maravilhoso, longe disso, e foi muito valorizado no Corinthians. Eu acho até que ele foi mais valorizado do que ele merecia, pelo que ele fez nesse ano pelo Corinthians, pelo futebol que o Corinthians mostrou. Então, a diretoria valorizou, o torcedor valorizou e ele saiu de uma forma feia. Saiu com mentira, saiu com falsidade e a gente sabe que torcedor não perdoa isso no futebol. Aí, cabe ao Vitor Pereira agora fazer o seu trabalho bem feito no Flamengo para pelo menos ficar muito querido de um lado e odiado do outro. Pela torcida corintiana, é óbvio, o Vitor Pereira nunca será perdoado. Agora cabe aí a gente ver como vai ser a relação dele com a torcida rubro-negra. Depois do que aconteceu nas últimas horas, na minha maneira de ver, o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, decidiu dar uma coletiva em função do anúncio, digamos assim. Não foi um anúncio oficial, mas nas últimas horas, olha, atenção, chegou mesmo, Vitor Pereira agora é oficial e, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu nas últimas horas. Pressionado por tantas cobranças, ele decidiu, está apertado, numa situação que provocou um desconforto grande mesmo, organizar uma entrevista coletiva, que nós mostramos um trecho. Aliás, uma das perguntas foi feita pelo Kaique Silva, o repórter aqui da Jovem Pan. E ele claramente mostrou desconforto, disse isso que todo mundo sabia, que o técnico não falou a verdade, essas coisas todas. Eu gostaria de esperar a entrevista coletiva primeira do professor Vitor Pereira. Eu acho que é muito importante. Ele vai dizer, porque eu também considero que esse não foi apenas um motivo. Eu nem sabia a doença da sogra dele. É uma doença progressiva, pelas informações dos companheiros de Portugal, que não tem reversão, né? E que há necessidade de um cuidado muito especial. Agora, eu não sei em que grau isso tudo está, em que quem cuida, pelas informações que nós recebemos, é a esposa do professor Vitor Pereira. Isso é uma doença que provoca grande desgaste, especialmente para a família. Eu sei de tudo isso. Então, eu gostaria muito de ouvir a entrevista coletiva do professor Vitor Pereira, porque eu acho que nessa entrevista dele, ele vai dizer, imagino, o caso da doença da sogra, não pode ter sumido da noite para o dia e não pode ter melhorado da noite para o dia. E deve dizer os outros motivos. Eu acredito nessas informações. Devem ter outros motivos que ele percebeu que não seriam superados e foi embora. Aparentemente, esse é o cenário que eu tenho. Então, até agora, o vilão total, e na visão de todo mundo, e é verdade, nesse episódio é o professor Vitor Pereira. Nada contra Flamengo nem Corinthians. Eles devem ter estar vivendo um certo desconforto, mas entre as equipes, um cara livre no mercado foi consultado e aceitou trabalhar. Esse é o cenário. Tá certo? Agora, o corintiano está muito inconformado com a maneira que ele foi informado. Olha, é um caso gravíssimo, vou embora e vou ficar à beira da cama. Foi mais ou menos isso. Ou não? Vou sair e vou ficar à beira da cama. Não foi isso que aconteceu. Então, provoca esse tipo de reação. A entrevista do professor Vitor Pereira pode ser esclarecedora para que depois a gente tenha uma convicção. Olha, diante desse quadro todo, não tem santo nessa história,
ou então realmente foi por esse motivo. Enfim, é bom aguardar um pouquinho mais. Não custa nada. Dentro de 2 ou 3 semanas, o professor Vitor Pereira vai dar uma entrevista de apresentação oficial no Flamengo e imagino que essa seja a primeira pergunta a ser feita na coletiva. Não vão perguntar, Lisboa é linda? Não dá para perguntar isso. Sogra, que é o mais importante, a saúde da sogra. E justamente a única pessoa na vida nos últimos tempos que fez uma ode à sogra, um carinho à sogra, e depois o pessoal pode usar contra ele. Pode ser usado contra ele o último romântico, o último respeitador. Vai lá, Mauro Betting, sobre essa situação envolvendo o Vitor Pereira, hoje a coletiva do Duílio Monteiro Alves. Então, é só assumir a questão, né? Pode ter, ainda mais uma questão pessoal, não é só para o Vitor Pereira, para qualquer pessoa. Nunca vou colocar em dúvida uma questão pessoal. Mas da maneira como ficou, certas coisas não fala nada. Tipo o Guerreiro, naquele vai ou não vai para o Flamengo em 2015, o Guerreiro falou, no Brasil eu só jogo no Corinthians. E no Flamengo, no Internacional, no Havaí. Se ele não falasse nada, o Guerreiro, era compreensível ele ir para o Flamengo naquele momento como ele foi. Se o Vitor Pereira fala, olha, por questões pessoais, eu não posso nesse momento, nós vamos torcer, ou porque realmente não recebi os reforços que eu queria, porque eu quero morar no Rio de Janeiro, quero ter um time que tem mais dinheiro hoje, tem mais elenco, um time que vai ser campeão, que acabou de ser campeão da América de novo, acabou de ganhar mais uma Copa do Brasil. Tudo normal, você deve ficar chateado, como ficou. Mas se a torcida do Corinthians já ficou chateada com o Guerreiro, que fez os gols do título do bicampeonato mundial em 2012, imagina o Vitor Pereira, que foi muito mal em clássicos, conseguiu ir longe na Copa do Brasil, na Libertadores, não fez uma grande Libertadores, mas perdeu para esse mesmo Flamengo futuro, atual campeão da Libertadores. Quer dizer, o Vitor, acho que no final das contas, ele saiu com um astral melhor do que se imaginava. Mas agora virou um caso, até infelizmente, lamentavelmente, e todos queremos paz, o jogo da Neoquímica Arena entre Flamengo e Corinthians, que o Vitor Pereira seja expulso no jogo anterior, que não vai ser fácil. Beija. Sabe o que acontece, Miller? O Roberto de Andrade é o cara, que foi ex-presidente, que é o cara que comanda o futebol. E tem o Alessandro também, né? Mas o problema é que é o seguinte, eu não sei, eu juro que eu não sei o motivo. A Gaviões não gosta do Roberto. Então, acho que o Duílio poupa o Roberto de ir para a coletiva para falar. Porque a Gaviões não gosta do Roberto. A Gaviões sempre pede a saída dele. Então, eu acho que isso é mais para poupar ele. Agora, em relação ao Kleber, ao Duílio, cara, eu tenho minhas críticas ao Duílio, mas nesse caso do Vitor Pereira, eu não posso criticar ele. Kleber, se você vira para mim e fala, pô, Benja, pode falar? Olha, eu não quero mais fazer o papo reto ano que vem, porque eu não tenho mais tempo, não tenho mais nada, eu não quero fazer isso mais. Fala, pô, Kleber, que pena, eu adoraria que você ficasse, cara, a gente gosta pra caralho de você, mas se não dá, não dá. Aí 3 dias depois, Kleber, você vai fazer a mesma coisa em outro lugar. Você tem esse direito? Óbvio que você tem. Óbvio que você escolhe onde você quer. Mas é só falar. Aí o mano vai virar para mim e falar, pô, Ben, você é um puto otário, meu Kleber fez gato sapato de você. Não fez, cara. Ué, o cara é amigo. O cara tá com a gente todo dia. Ele fala um negócio para mim. Ué, eu acredito no Kleber. Agora, o Kleber, 3 dias depois, vai lá e faz isso. Mas, ô Benjamin, futebol tem prazo, irmão. Futebol tem planejamento. Você precisa saber quem você vai contar pro ano que vem ou não, cara. Nesse caso do Vitor Pereira, eu não vejo culpa do Duílio. A única coisa que eu vejo demais nele, Kleber, é que eu acho que ele babou muito ovo para ele, entendeu? Não é... Ele não tinha nada para ter essa babação de ovo. Isso sim. Agora, em relação a sair da forma como ele saiu, Ô, Benjamin, então, ó, só um parênteses, Kleber, antes de você já ele não deixa o Kleber falar. Não, mas aí que tá, você coloca de uma forma amena. Benjamin, o Duílio, ele não deu uma trucada no Vitor Pereira, naquele momento lá que houve aquela declaração idiota dele, eu tô aqui, mas eu queria estar no Liverpool, não falou nada. Na outra declaração que ele chegou lá e falou, eu tenho dinheiro pra cacete, se eu tiver aqui ou não tiver, pra mim dá na mesma. A diretoria também não falou nada. Vocês estão de brincadeira. Não, mas esse é só mais um ponto, Benja. Não, mas a diretoria do Corinthians é muito passiva, cara. Eu acabei de falar que minha crítica em relação ao Duílio é essa babação de ovo em excesso que eu não entendo por que o Vitor Pereira essa babação de ovo. Agora, em relação à forma como o cara saiu, o cara vira pra ele, fala um negócio, 2 dias depois faz totalmente diferente, o que o cara vai fazer, Kleber? Eu acho que se for isso realmente aí, essa entrevista do
Eu acho que o Vitor Pereira está errado. Eu concordo com o Mano quando ele tinha que ter planejamento lá atrás. Ele já teria que se programar. Eu concordo. Mas isso eu também acho. Clube de futebol, time de futebol, ele precisa de planejamento. E aí o que a gente percebe é muito amadorismo, entendeu? Da diretoria do Corinthians. Eu acho que é aquilo que eu falei lá atrás, lá. Se não tomar cuidado, o Corinthians vai ficar para trás, meu. O Corinthians vai ter muita dificuldade nos próximos anos. O Duílio quer tomar a frente de tudo e não é um cara com culhão, né? A gente não percebe ele bater na mesa e chamar os caras, como o Andrés fazia, como você percebe o Marcos Braz fazendo, o Alexandre Matos fez no Palmeiras, no próprio Cruzeiro ele fez também. Então, o Duílio, ele tem que decidir. Se ele quer tomar a frente disso tudo, ele tem que ter mais personalidade e proatividade. Se ele não quer fazer isso, se ele não tem isso, delega alguém com condições para fazer isso. Ele tá perdido, no meu modo de ver. Mas, ô Kleber, isso aí eu não tô discordando, mano. Eu já falei 500 vezes, eu não discordo uma vírgula. A única coisa que eu discordo é em relação à forma como o Vitor Pereira conduziu o negócio, que nesse aspecto, o cara não tem culpa. Kleber, você fala um negócio para mim, nós somos amigos. Você fala um negócio pra mim, eu vou acreditar em você. Mas até agora, você precisa ser malandro, Benjamin. Você precisa detectar uma mentira, velho. O cara vai tentar te enrolar, mano. Tem que ouvir a declaração do Vitor Pereira também. Vai falar. Ô, mano, se você falar um negócio pra mim, eu não tenho que acreditar 100% em você? Mas aí que tá, Benjamin. O negócio é o seguinte, você me conhece há quantos anos? Pelo menos 20. Pelo menos 22. 20. Se você convive comigo diariamente, Benjamin, e você vai perceber nitidamente quando eu vou te enrolar em algum ponto, cara. Mas o Vitor Pereira, Benjamin, quando ele fica com aquele papinho lá com o Duílio, por exemplo, o Duílio, ele já deve ter tido uma conversa com o Vitor Pereira preliminar, porque eu espero que pelo menos ele deva ter tido. Ô, Vitor, e aí, qual que é o teu pensamento pro ano que vem? Eu preciso ver, porque minha sogra tá doente, não sei o quê. Ali, Benjamin, acabou a Copa do Brasil, irmão. Era o ultimato no cara. Fala bacana, isso eu concordo. Tem 5 dias pra me responder se mas quer isso ficar ou não. Eu concordo, mano. Ele não precisaria nem vir com a desculpinha de tipo, minha sogra, não sei o quê. Irmão, independente do motivo que você tenha, quer ficar ou não quer ficar, me responde, acabou. Qual a chance dele ter feito isso, ô Miller, com o Petralha, no Atlético Paranaense? Não, jamais. A única coisa que eu concordo com o Mano é o seguinte: faltou sensibilidade e madurez, né? Aquele negócio de macaco velho da bola pro Duílio. Porque nas primeiras declarações do Vitor Pereira, eu falei isso na Gazeta, lá. Olha, eu falei assim, na sensibilidade de boleiro, o Vitor não vai ficar. Isso há 2 meses antes de acabar o campeonato, quando ele começou a dizer que ia só resolver o seu contrato no final do campeonato. Ali eu falei que ele não ia ficar. Ele não estava feliz, assim, não queria ficar. Eu acho que ele errou, não no ideal, ele errou na estratégia. O ideal dele foi, beleza, queria sair, né? Eu quero sair, eu quero ir para outro time, beleza. Só que ele não falou isso pro Duílio, entendeu? A estratégia que ele errou, de colocar a sogra no meio, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, mas o Duílio errou aí. Faltou a sensibilidade dele detectar que o Vitor Pereira estava enganando ele, pô. É isso. Então, é isso aí. Nação, mais um react aí concluído. O Mauro César disse, né, no começo aí, ele disse o real motivo, né, que o Vitor Pereira saiu é aquilo. Teve a entrevista do William Monteiro Alves hoje. Agora, todo mundo espera ansiosamente o motivo, não vou dizer motivo, mas sim a explicação do Vitor Pereira, né, na primeira semana de janeiro. Então, a mídia inteira do Brasil, não só do Brasil, como de Portugal também, deve estar interessado nas explicações do Vitor Pereira. O Mano ali, ele tocou em um ponto importante, que ele fez uma comparação ali bem rapidinha, né? Da amizade dele com o Benja, 20 anos, e se você tem uma amizade com um cara, convive com um cara, querendo ou não, você acaba sacando que o cara tá mentindo pra você. Pô, o Benja conversa com um ano, convive com o Bano há anos, 2 décadas. E querendo ou não, dá pra desconfiar, dá pra saber que o cara tá mentindo pra você. O Duílio aí, no dia a dia, não conseguiu detectar isso. Isso pode ser não vou dizer uma infantilidade, mas um pouco de
esperteza, entendeu? Vamos dizer assim. Pô, o cara enrolar aquelas três falas do Liverpool, dinheiro, sei lá o quê. Eu concordo com isso aí, né? Mas é aquilo. Já aconteceu. O real motivo, né, vamos dizer assim, tirando essa desculpa que o Vitor Pereira deu, foi que ele não conseguia implementar o seu estilo de jogo no Corinthians, entendeu? Falta de contratações pontuais. O Corinthians não tem um crescimento visando a longo prazo, não vai ter um crescimento. A dívida do estádio é um empecilho para contratações, isso entendeu? Então, como o Mauro César falou, tem vários pontos ali que o próprio Vitor, ele pode falar ou não também, né? E a primeira pergunta na entrevista coletiva, quando ele se apresentar do Flamengo, vai ser sobre a sogra e o motivo porque ele saiu o Corinthians dando a desculpa da sogra. Esse é o real motivo. Mas é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal aí. Tamo junto e é nóis. E saudações rubro-negra. Valeu, valeu e deixa o like. Valeu, tamo junto, nação.